rapaziada! Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito. Deus me livre, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Tem. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com vocês? Sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, sexta-feira na área, rapaziada. Sexto. Cara, um dos dias mais legais da semana, pra mim, é a sexta e o sábado. E a sexta-feira já traz aquele clima de sexta-feira, tomar uma geladinha à noite, curtir minha sexta-feira. Ai, como é bom, né, rapaziada? Então eu desejo o mesmo a você. Dá uma coçada aqui, mano, embaixo dos mamilos. Eu desejo o mesmo a você, a sua família, aos seus filhos. Muita paz, muita alegria, muita felicidade. Rapaziada, orar e vigiar muito. Estamos na quaresma, vamos orar e vigiar. Eu sei que tem gente que não que é de religião diferente, mas eu acho que uma boa palavra sempre cabe. Então orar e vigiar, rapaziada, principalmente nessa época de quaresma. É uma época muito complicada. Vamos orar e vigiar nossos pensamentos, os nossos passos. E não é só na quaresma, não. É na nossa caminhada na vida, né? A gente tem que ser responsável, a gente tem que ser respeituoso. Às vezes a gente passa um pouquinho dos limites aí. Mas, cara, vamos trazer coisa boa aqui para dentro. Vamos inserir informações boas no nosso cérebro para que ele possa refletir isso no nosso corpo. Essa é a grande questão da vida, rapaziada. O que a gente consome. Então, o que é poluído, o que não presta, não traz pra dentro não, irmão. Joga fora. Você não é esponja, irmão. A gente não pode ser esponja, a gente também não pode ser para-raio. Às vezes chega um amiguinho perto da gente e vem ali desabafar, né? Que é a função do amigo escutar também. Mas dê bons conselhos. Mas não fique remoendo aquilo dentro de você. Não vista o sapato do amigo, porque o sapato só cabe nele. E é dele, é a caminhada dele. A sua é diferente, de cada um é diferente. Então a gente não pode ser esponja, a gente tem que absorver coisas boas. Coisas ruins a gente recebe às vezes, né? A gente filtra isso e ó, taca na lata do lixo. Não traz para dentro da gente. Não queira resolver o mundo porque você não vai conseguir. Se preocupe com você. Ah, Gão, isso é ser egoísmo? Não. A gente primeiro tem que gostar da gente para depois gostar dos outros. Essa é a grande realidade, irmão. Essa é a grande realidade. Não transfira realidade, coisas que podem acontecer, a responsabilidade para terceiros. A responsabilidade é toda sua. Portanto, rapaziada, vamos viver na maior plenitude, vamos viver da melhor maneira possível sempre. Uma ótima sexta-feira, como eu já disse, e claro, terminou a rodada da Libertadores, já vem Brasileirão no final de semana, vou estar palpitando aqui nesse sábado para vocês, mas quero falar de Libertadores, de Sul-Americana, quero falar da tal de tradição, que já está enchendo o saco isso do corintiano. Todo mundo falando que o Corinthians não tem tradição, que o Palmeiras tem, que o São Paulo tem, que o Flamengo tem, que o Internacional de Porto Alegre tem e que o Corinthians não tem. Será que é verdade? Será que não é coisa da mídia? Vamos trocar uma ideia nesse vídeo. Eu quero trazer minha opinião sempre sincera e sem clubismo para você aqui no canal do Gão Corintiano. DMPL Contábil. Deixa eu contar um negócio para vocês, rapaziada. Há um tempo atrás eu estava com um baita problema contábil e não fazia ideia de como resolver. Foi então que eu entrei em contato e conheci a DMPL Contábil. Se liga nos serviços que esse escritório fantástico oferece para vocês e cobertura em todo o Brasil. Não importa de onde você esteja no Brasil, a DMPL está te cobrindo, pode trabalhar com você. Contabilidade para Simples Nacional, MEI, lucro real e lucro presumido, planejamento tributário, abertura e encerramento de empresas, imposto de renda que está aí batendo na porta de todo mundo, declarações diversas, cálculos periciais e diversos outros serviços. E PVA, toda essa burocracia que envolve veículos, eles fazem também. Manda um WhatsApp para esse número que está aqui embaixo e fala que veio do canal do Gão Corintiano. O WhatsApp está aqui e no link do comentário fixado desse vídeo. Atendimento rápido, sem enrolação e sem complicação, por um precinho que cabe no seu bolso. DMPL Contábil. E claro, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Enche o saco do corintiano, mas é a mais pura verdade que o Corinthians não tem tradição em competição internacional, competição da Conmebol. É um assunto que está em alta aí, muito por conta da vitória do Palmeiras ontem, na Bacia das Almas no último minuto, mas trouxe os 3 pontos. Foi um time que foi lá e bateu no time do Peru. O São Paulo foi lá na Argentina e bateu o Tajeres. O Flamengo
foi lá na Venezuela e ganhou do Deportivo Táchira. E o Corinthians não consegue ganhar dentro de casa do poderoso Huracan. O Corinthians na pré-Libertadores pegou um time amador da Venezuela e não conseguiu ganhar fora de casa. Mal conseguiu jogar. Ontem no jogo do Palmeiras, teve um lance que ilustra muito o que é um time que está focado na competição, o que é um time que quer, o que é um time que sabe jogar Libertadores, para um time que não sabe como o Corinthians ou não quer. Ou não quer. Como diz, joga de calcinha. Vedetes da bola. Rebolam, trotam dentro de campo. Onde teve um lance em que o Palmeiras perde uma bola no seu campo de ataque e o time do Peru do Sporting Cristal puxa um contra-ataque muito rápido. Se vocês... Olha, o Mikael do Palmeiras, ele dá um pique pra voltar, irmão. Não só ele, mas como todo o setor ali de meio campo do Palmeiras. Que é um absurdo. Na verdade é normal, porque isso é função do jogador. Mas o Corinthians, o senhor Memphis Depay, que perde uma bola ali no meio campo, né, reclamando uma suposta falta, e fica ali reclamando, fazendo posinha pra câmera. E mal volta, fica parado, oferecendo um contra-ataque pro time dos caras. Que era pra ser 3-1 pro time do Huracan. Se não fosse um impedimento, tava impedido sim, é impedimento, tá na regra, mas tomamos mais um dos caras. E aí você vê o comprometimento que essas equipes têm e a gente não tem. E é como o Neto, cara, o Neto é o seguinte, não é que eu não gosto do Neto, tá? O Neto já me deu muita alegria nessa vida, o Neto jogador. Amo o Neto jogador. O Neto comentarista, tem dia que ele fala coisas boas, tem dia que ele fala muita bosta. Mas o Neto ontem falou uma coisa certa. E quem fala isso é ex-jogador de futebol e sabe. Jogar Libertadores, jogar Sul-Americana, jogar contra argentinos, paraguaios, venezuelanos, pessoal aqui do continente sul-americano, é diferente do que jogar Paulistão, é diferente do que jogar Brasileirão. A pegada é outra. A pegada é outra. Se não jogar com vontade, se não jogar com garra, não vai, irmão. Não vai, e é por isso que esses times têm tradição, sabem jogar essa competição, e a gente não sabe, a gente é café com leite. A gente é mero protagonista nas competições da Conmebol. É a grande verdade. O Corinthians não mete medo em ninguém. Quando cai o Corinthians num grupo do Huracan, os caras, o Corinthians. O Corinthians. Mas a equipe brasileira, mas é o Corinthians. É o Corinthians. Sabe como é que é o Corinthians? O único título do Corinthians em 2012 de Libertadores, rapaziada. É um clube que tem mais de 100 anos de história. Você acha que é isso? Você acha que isso realmente condiz com a grandeza do Corinthians? Não condiz, né, rapaziada? Me desculpa. Um time com mais de 100 anos de história era para ter 3, 4, 5 Libertadores. Não era para disputar a Sul-Americana. Quanto tempo faz que o Palmeiras não disputa a Sul-Americana? Quanto tempo faz que o Flamengo não disputa a Sul-Americana? Por quê? Porque são times de primeira divisão da América. São times que quando chegam Brasileirão, sempre vão estar brigando pela parte de cima da tabela, para estarem disputando esse torneio. São times que quando chegam a Libertadores, sempre vão estar brigando por título. Claro que não vão conquistar todos os anos, mas pega um compilado de 6 anos para trás aí, veja o que esses caras conquistaram. Por quê? Porque sabem jogar. Outra coisa, são bem geridos, têm gestão. O São Paulo, por exemplo. O São Paulo faz tempo que não conquista uma Libertadores, mas foi lá e estreou na força da camisa e ganhou do Tajeres. O São Paulo, quando entra nesse tipo de competição, e os times olham e falam, é o São Paulo tem tradição, São Paulo não é fácil, São Paulo é complicado. E é a mais pura verdade. Vai ganhar? Não sei. Muito provavelmente que não. Mas está disputando a porcaria da Libertadores. Porcaria entre aspas, né? Porque é um torneio bem legal e eu gosto de muito, é o melhor torneio do continente sul-americano. É o torneio mais importante do continente sul-americano. Mas eu gostaria que o seu Corinthians todo ano disputasse. Todo ano disputasse. Porque quando você disputa todo ano, e foi a única das coisas certas que o André Sanches falou lá atrás, se você disputa todo ano a Libertadores, uma hora você vai ganhar. E é verdade. Só que a gente não consegue nem chegar em Libertadores, irmão. E aí, a gente tem que engolir seco o que os caras falam, que a gente não tem tradição, que a gente é anão continental, que a gente é acesso negado, que a gente não tem passaporte.
Ah, nós somos bicampeões mundiais, ganhamos em 2000, ganhamos em 2012. E já vai gente falar, 2000 não vale nada, não sei o que lá. Rapaziada, eu já falei, pra você que fala do Mundial do Palmeiras, pra você que fala do Mundial do Corinthians, o torneio teve lá, foi disputado, foi televisionado, foi válido, foi validado, ponto final. Tanto pra um quanto pra outro. Tanto pra um quanto pra outro. Simples assim. Então assim, sabe? A gente tem que mudar muita coisa. A gente tem que melhorar muita coisa pra chegar próximo aí de Palmeiras, de Flamengo, que são as equipes aí que estão mais em evidência aí, internacionalmente falando aí, equipes brasileiras que estão mais em evidência internacionalmente falando. Fluminense tem tradição em Libertadores? Não, pra mim não tem. Ganhou lá atrás, mas quando vai pra Libertadores, dá mais trabalho que o Corinthians. Internacional tem tradição em Libertadores? Teve lá atrás, mas quando vai pra Libertadores, dá mais trabalho que o Corinthians. O próprio Grêmio, quando vai para Libertadores, dá mais trabalho que o Corinthians. Por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Enfim, rapaziada, olha, uma ótima sexta-feira para vocês. Vou cuidar um pouco da vida. Amanhã eu volto. Amanhã, hoje é sexta, para você que está assistindo hoje. Amanhã, no sábado, eu volto com Palpitando com o Gão, segunda rodada do Brasileirão. Liga a cartola pegando fogo, liga o Gão corintiano. Se você não entrou, entra lá, o primeiro colocado, leva uma camisa do seu time de coração. O Gão foi muito bem, estou em 14º, tem mais de 100 equipes. Eu coloquei uma equipe ali para valorizar e valorizei quase 20 cartoletas. Então segura o Gão esse ano aí, que eu vou arrebentar no Cartola, rapaziada. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, ó. Fui!